Por trás de um homem tranquilo existe uma mulher exausta. Nós crescemos ouvindo sobre a dupla jornada de trabalho das mulheres, que na verdade pode ser até tripla, mas nós ainda não conseguimos romper com esse ciclo. Atualmente, nós conquistamos os mesmos deveres que os homens no mercado de trabalho e ainda assim, quando nós chegamos em casa, somos sobrecarregadas por infindáveis afazeres. Ainda que exista diálogo sobre a divisão de tarefas, será que o trabalho é feito sem que alguém o peça ou sem que alguém o oriente? Isso por si só também não seria um trabalho? Bom, você já ouviu falar em carga mental? Esse é o Helena, Além das Leis. Oi, eu sou a Bruna Cravo, advogada criminalista. E eu sou a Laís Simão, advogada especializada em direito de família. Juntas apresentamos o Helena Além das Leis, o podcast que ajuda você a sair de relacionamentos abusivos ou não, com as melhores dicas jurídicas que você precisa urgente saber. Vem com a gente. Laís, queria começar o episódio de hoje falando o quanto que eu admiro a gente juntas. A gente é muito boa juntas, Laís. Gente, a gente está gravando esse episódio logo em seguida de uma reunião que nós tivemos com uma cliente e foi, assim, sensacional. Não tem nenhuma reunião que a gente não saia com um vinho marcado com a cliente e é muito satisfatório escutar ela falando o quão difícil é esse caminho, o quanto medo ela teve de tomar essa iniciativa, mas que com a gente ela se sente segura. Isso é muito satisfatório. E ela falar que a gente fez ela rir nesse processo, nesse meio de caos, é muito gostoso. Então, assim, Laís, obrigada por isso. É muito bom trabalhar com você. A gente realmente é muito boa juntas. A gente é muito boa juntos, né? Nossa, como que essa dupla não surgiu antes? Mas, assim, o que é muito louco, porque eu fico feliz pelo acolhimento. Eu acho que a linguagem é essa. Só que o direito é um meio tão conservador que quando a gente... só por a gente ser humana, por a gente dar um acolhimento, pra gente ser tragicômica, achar graça nas coisas, pra gente rir da vida, eu já fico assim, gente, será que eu tô sendo levada a sério? É muito louco, né? Essa insegurança, a gente fica com esse receio de ser natural, porque o direito parece que exige um formalismo, e hoje rolou até citação da famosa escritora contemporânea Tati Quebra-Barraco. Uma filósofa. Rolou, e assim... mais foda é que na hora do vamos ver do processo, a gente ganha. Então, tipo assim... A gente sempre ganha! A gente sempre ganha. Tem um despojamento? Tem. Mas na hora do vamos ver, tá lá definido, com todas as letras, de todos os tamanhos, letras garrafais. Então, assim... E venhamos e convenhamos, muito bem escrito, né, Laís? Porque a gente escreve bem demais, então... Não. Dá licença. Quando eu trabalho com você, porque parte dos fatos eu sempre copio da sua peça, então fica melhor ainda pra mim. Mas, ô, Bru, conta pra gente desse tema de hoje, porque foi você que escolheu esse tema. Esse tema foi uma sugestão minha, porque eu acho, apesar de muito comum, pouco falado, difícil de ser explicado, e é o seguinte, a carga mental, que é o grande mote de desgaste nos casamentos. Pois é, Bruna, o que significa isso? Laís, vamos lá, pensa comigo, quantas vezes você já preferiu fazer uma tarefa, você mesma, porque pedir para o seu companheiro daria muito mais trabalho? Sabe, é tão custoso convencer ele da necessidade de fazer isso se ele fizer, quando ele fizer. E geralmente vai gerar um conflito, vai gerar pelo menos um desgaste entre vocês dois. Então é chato para ele, é muito chato para você. Ele acaba te vendo como uma mãe, como uma mulher mandona. E você, na verdade, você não queria nada disso. Você só queria não ter que pedir. Você queria que ele visse a necessidade de fazer, pegasse e fizesse. Pronto, tão natural quanto é para você. Não, pois é. Isso que, assim, a gente tem que pensar que o ter que pedir já é uma demanda, né? A Jojo, saudades, gente, por onde andas essa querida? Eu só vi que ela teve um filho na intimidade do lar e a mãe dela vazou as fotos do filho. Do filho não, do parto natural e tal. Mas eu, saudades de Jojo. Você acompanhava Jojo, Bru? Não, muito pouco. Eu vejo sobre ela no Twitter, mas na época eu não acompanhava, não. Na época eu estava cansada demais para qualquer coisa, Laís. Inclusive por conta de carga mental. Pois é. Então, a Jojo, ela explicou uma coisa. E olha que na época que ela falava, né, era casada e tal, morava com a minha mãe, que talvez a minha mãe sofresse dessa carga mental. E eu achei maravilhoso, porque ela nessa entrevista falou assim, ela deu um exemplo de pedir para o companheiro fazer um simples café da tarde. Vamos lá fazer um café. E aí ele vira e fala, beleza, mas cadê o pó de café? O pó de café tá ali naquele lugar. E cadê o filtro? O filtro fica ali naquele lugar. Mas como é que eu faço? Aí você vai lá e explica. Então, mentalmente, a gente já fez o café. Então, assim... Exato. A carga mental tá lá, a carga mental de ter que demandar, de ter que instruir.
Laís, é isso. Carga mental é isso. Você não só faz, você pensa em tudo que tem que fazer. Você domina o processo todo. Você sabe cada ação e você sabe que cada ação tem uma consequência na cadeia de ações que é a sua rotina, a sua casa, a sua família. Você conhece todas as engrenagens do sistema. Mas não só isso. Você mantém todas as engrenagens rodando, você dá manutenção, você passa o óleo, você sabe quando o óleo vai acabar, você sabe onde que compra o óleo, você sabe qual que é o melhor preço do óleo, você tem o contato dos mecânicos. Tá, eu posso ter exagerado um pouquinho na minha metáfora, mas eu acho que vocês me entenderam. Nessa máquina, que é a vida, a rotina, você é a engenheira, você é a operadora, você é a chefe do almoxarifado, você é a técnica, você é a gerente, você é, inclusive, a gerente do funcionário ruim de serviço que te acompanha. Meu Deus, ô Bruna, na moral, eu já cansei só de ouvir você falando isso tudo, já tô cansada, já tô exausta. Tipo assim, tô com dor aqui no meu ombro esquerdo. Mas sabe aquela piadinha? O faça mal feito para não precisarem te pedir de novo? Isso é um projeto. É exatamente esse o X da questão. O objetivo é que seja tão cansativo você pedir que você simplesmente pegue e faça sozinha. Porque, gente, juro, não tem nada mais desgastante do que você ter que pensar em tudo. E além de ter que pensar em tudo, você tem que convencer alguém. Então, eu brinco que os homens eles têm um direito natural à mediocridade, né? Enquanto a gente tem que se desdobrar para ser reconhecida, né, Laís? Não, pois é, essa piada do faça mal feito para não te pedirem de novo, eu nunca ouvi, eu achei genial. Porque assim, nunca passa pela minha cabeça fazer mal feito, porque é um condicionamento, a gente tem que fazer e tem que fazer muito bem feito. E Pra assim, se nós não provar. somos exatamente, nós não somos reconhecidas, mesmo com a jornada dupla, tripla, no caso de quem é mãe, por exemplo. Isso tem muito a ver com a lógica da monetização do trabalho como uma única forma de reconhecimento. Mas o trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado, e o dever de cuidado são trabalhos e devem ser enxergados como tal. Infelizmente, ainda são muito reservadas às mulheres, né? Como se fosse natural, inato, um dom. Como se fosse um prazer, o padecer no paraíso. Padecer é padecer, gente. Enquanto a gente padece, o homem tá lá descansando. E assim, sobra mais energia para ele trabalhar, sobra mais energia para ele investir na própria carreira. E a sociedade acaba premiando isso. Você já parou para reparar que homem cuidando de criança chama a atenção? Ninguém pode ver um homem segurando uma mamadeira que automaticamente vai lá e tira uma foto. Ninguém pode ver um homem trocando uma fralda que, ai, como ele é um pai maravilhoso, ele dando banho, ele dando uma janta, nossa, derrete todo mundo em volta. Quem é Rodrigo Hilbert, né? Engraçado que a mulher faz isso tudo, todo dia, 24 horas por dia e nada. Você já viu alguma foto de uma mulher alimentando o próprio filho bombar no Instagram, Laís? Não, muito pelo contrário, né? Se ela alimenta o próprio filho de forma biológica, né, no meio de um shopping, ela ainda é estigmatizada, como já aconteceu de mamãe amamentando o próprio filho, até você pedirem para ela cobrir a criança, ela cobriu o próprio rosto, do tipo, não existe isso. Mas você tá falando do Rodrigo Hilbert, amiga, eu lembro que o próprio Rodrigo Hilbert ironizou essa situação. Ele mesmo falou que quando ele recebeu esse hype, né, do tipo, gente, mas o Rodrigo Hilbert, que estava até falando que ele ia criar a vacina do Covid na casa dele, enquanto passava um café para Fernanda Lima e tal. Mas aí ele falou, gente, tudo que eu faço não é nada mais, nada menos do que uma reprodução do que eu vi as minhas tias fazendo, as minhas mães fazendo. Então, ele mesmo falou que seu Rodrigo Hilbert é basicamente ser uma mulher normal. Mas, assim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, nenhuma mulher alimentando o próprio filho bomba no Instagram. E é conhecido assim, né? Tipo, o senso comum, ele fala, ela não faz mais que a obrigação, mas esse que é o ponto. Ela faz mais do que a obrigação, sim. Ela normalmente faz por 2, ou pelo menos por 1,5. E só que isso não é visto pela sociedade, né? E ano passado, esse assunto até virou pauta nacional pela primeira vez, porque foi tema da redação do Enem, né? O tema foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado justamente pela mulher no Brasil. Pois é, sobrecarga mental talvez seja comum à maioria das mulheres, num relacionamento ou não, mas é principalmente comum entre as mães. Eu escrevi esse episódio, Laís, pensando numa grande amiga minha, que se tornou a minha família aqui em BH, e também por isso eu acompanho muito de perto a vida dela há quase 10 anos, e eu vejo na prática a carga mental de uma mãe, de uma menina de 4 anos, autista. A Helena de hoje é uma guerreira, sim, mas as guerreiras estão cansadas. Guerreiras carregam muito, muito peso, e elas só carregam tanto peso assim porque uma outra parte está carregando menos do que deveria, ou seja, menos da metade do peso. Essa outra parte, não raro, é o pai. A Helena de hoje, ela é advogada,
Ela é sócia de outras 3 mulheres incríveis no escritório de advocacia dela. Ela é aquela pessoa, Laís, que reúne todo mundo. Ela é pau pra toda obra, ela anima qualquer rolê, ela é fã do Léo Santana, ou seja, ela é uma pessoa que tem muita energia mesmo. Mas haja axé da Bahia para dar conta da rotina dela. A Helena acorda todos os dias às 5h40 da manhã para malhar, enquanto o marido e a filha ainda estão dormindo. Aí, depois ela volta, ela prepara o café da manhã, ela acorda a filha, ela arruma a filha, ela leva para as diversas terapias que ela tem, a psicóloga, a fono, a ATO, enfim. Depois ela volta, dá o almoço, leva a filha para a escola e só então ela vai para o escritório dela trabalhar. Aí, à noite, ela busca a filha na escola, ela leva para natação alguns dias da semana, depois ela volta para casa, dá banho, faz a janta, brinca com ela, prepara os trabalhos da escolinha, põe para dormir. E isso porque ela também administra as contas da casa, contrata a faxineira, recebe os prestadores de serviço, ela faz a lista de compra, ela faz as compras, ela prepara os lanches da escolinha da filha, ela cuida do cachorro, porque ela também tem um cachorro, ela acompanha o cronograma de consultas e vacinas da filha e do cachorro. Gente, nem preciso dizer também que nas consultas quem é que leva? Helena, tanto da criança quanto do cachorro. E o marido? Ela marca as consultas do marido também. Não, Bruna, mas assim, esse marido, ele... Eu sei que ajudar não é o termo ideal, é dividir. Ele... O que ele faz? Ele não divide as tarefas? Não, ele até faz, mas ele faz o que ela pede. Ou seja, a carga mental tá aí. Ela tem que pedir. Tudo. Desde o mínimo, ela tem que pedir. Não uma, não duas, mas várias vezes. Ela tem que convencer o pai de exercer a paternidade de uma criança de 4 anos e tudo que está envolvido nessa demanda. Isso é muito pesado para ela, porque é a carga dela, mais a carga dele, mais a carga de pedir para ele carregar um pouquinho da própria carga, você entendeu? Então, é quase que uma maternidade solo dentro de um casamento. Não, pois é, quando você está falando isso, eu pensei exatamente, tipo, que solidão. Porque, além de tudo, ela também trabalha, né? Ela tá assim, ela trabalha no mercado de trabalho, né? Uhum. Então, porque você falou que ela tem um escritório de advocacia e tal. Então, eu acredito que ela tem a demanda dos seus clientes, tem os prazos, isso por si só já é bastante difícil. Sinceramente, Bruna, não sei como é que ela dá conta, não. Eu tô preocupada. Pois é muita terapia, é acompanhamento psicológico e é rede de apoio também. Até por isso, antes de esquematizar esse episódio, eu chamei a Helena para tomar um café na minha casa. E aí eu perguntei para ela o que ela tem a dizer sobre carga mental. Ela até brincou na hora e falou: nossa, quantas horas a gente vai ter para conversar? E aí ela me respondeu com uma perspectiva, Laís, que eu nunca tinha tido. Todas as vezes que eu pensei nesse tema, nunca me ocorreu olhar por esse lado dela. Porque até então eu entendi a carga mental como um desbalanceamento, sabe? Um reflexo dessa estrutura patriarcal da sociedade que atribui às mulheres o dever de cuidado. É isso, sim, mas ela me ofereceu uma visão que independe da perspectiva de gênero e que me doeu muito ouvir. Ela disse o seguinte, Laís: carga mental é sobre empatia. É a falta de empatia de um sobre o outro. Se um está sobrecarregado, é porque o outro não está fazendo a parte que lhe cabe, sabe? Então, falta essa parte de olhar com empatia para o peso do outro, para o peso que o outro está carregando para ele. E, normalmente, essa pessoa que está sobrecarregada é, sim, a mulher. Então, o que nos diz que o homem desse relacionamento está sem empatia. Então, é mais que mero conforto, chega a ser cruel. Nossa senhora, isso a gente está falando da pessoa que ela é casada, né? Mas, assim, eu acredito muito no conceito da Simone de Beauvoir, que ninguém nasce mulher, torna-se. Eu sei que é uma frase bem clichê, que já deve ter, assim, né, sido esgotada por qualquer estudo, por diversos estudos feministas, mas para quem não está, eu acho que vale uma explicação. Assim, o ser mulher, ele não está relacionado ao que de fato somos, a nossa essência, mas sim em ser condicionada pela sociedade em performar esse perfil de feminilidade. A mulher é o ser que cuida, a mulher é forte, ela dá conta de tudo. Não, gente, a mulher tá cansada pra caralho. E me valendo de outra teórica do feminismo, que é a Betty Friedan, que escreveu A Mística Feminina, ela, que também é um clássico, né, esse livro, ao lado do Segundo Sexo, que eu acabei de falar da Simone de Beauvoir, ela chamou essa atenção para a problemática do mental load como um problema sem nome, exatamente por se tratar de um trabalho invisível, né? Mas isso sim tem um nome, é a carga mental, é o trabalho emocional que as mulheres estão submetidas. E essa perspectiva de gênero é importante demais, gente, porque existem trabalhos que, de fato, estão correlacionados com atributos especificamente físicos. Eu não quero excluir as mulheres trans da minha fala, eu as reconheço, mas, assim, majoritariamente temos mulheres cis.
Então, só para passar um conhecimento e concluir meu raciocínio, eu vou cometer uma generalização, mas eu não quero ser transfóbica. Mas, assim, por exemplo, para parir uma criança, para amamentar esse filho, logicamente a mulher ou a pessoa com vagina irá ser responsável por essa demanda. Não tem como a gente atribuir para o meu marido, por exemplo, o aleitamento materno. Não tem como atribuir que ele que vá gestar uma criança por 9 meses. É uma demanda que fisicamente depende disso, mas o trabalho doméstico independe de gênero. E sobre essa consciência da divisão, sobre a empatia, como sua amiga disse, gente, isso é importante, isso é urgente. E eu acho que a última coisa que eu quero dizer, Bruno, assim, sobre esse mesmo tema, é que um outro clássico que eu até montei um clube do livro recentemente para a gente estudar esse tema é o Mito da Beleza, né? Que é um livro escrito pela Naomi Wolf. Porque, assim, não basta atualmente estarmos no mercado de trabalho, tal como nossos companheiros, em pé de igualdade no quesito responsabilidade, não no quesito privilégios. A gente ainda tem os afazeres domésticos, e quando a gente tem filhos, é uma outra demanda, só que ainda existe um outro trabalho, que é o ser bonita, que é o ser atraente, porque constantemente nós mulheres somos julgadas por nossa aparência. Assim, as mulheres não podem ser magras demais, elas não podem ser gordas, elas não podem ser velhas, não podem ficar sem unhas feitas, não podem ter seus pelos crescendo livremente pelos seus corpos, elas precisam ainda estar bem vestidas, mas um meio termo entre não ser vulgar e nem ser casta demais. E, ao mesmo tempo, não podem ser fúteis, a ponto de gastar tanto dinheiro com procedimentos estéticos, com roupas novas, com variedade de roupas. Gente, isso tudo dá muito trabalho. Mas, assim, desculpa, Bruno, acho que eu até me excedi aqui. E como foi o final de café de vocês duas? Vocês concluíram alguma coisa? Como é que foi lá com a sua amiga? Laís, foi ótima essa sua extensão, porque é tudo muito, muito pertinente. Mas, voltando ao café com a Helena, acabamos concluindo juntas que falta noção de todo, sabe? Daquela analogia que eu usei no começo, do todo do processo, do todo da máquina, é como se a rotina da família fosse uma linha de produção. Com muito esforço, a Helena consegue que o marido monte uma pecinha do todo que eles constroem diariamente. Ele faz, de tanto ela pedir, ele faz. Mas ele não liga de fazer isso torto, mais para cima, mais para baixo, e às vezes até com ela pegando na mão dele para ele ir lá e fazer, sabe? Simplesmente porque ele não se sente responsável pelo todo. E é cômodo se eximir da responsabilidade assim. Afinal de contas, você sempre tem a quem culpar caso algo dê errado, não é mesmo? Não, pois é, mas aqui, nesse aspecto, eu acho que eu sou a vingança das mulheres esgotadas e sobrecarregadas no âmbito doméstico. Porque eu faço menos coisas em casa que meu marido. E basicamente porque eu treino todos os dias, chego em casa, tomo meu banho, como o que eu quero comer, uma jantinha, sei lá, e vou dormir. A minha prioridade sou eu, o meu trabalho. E eu acho que vale a pena eu contar como funciona aqui em casa, Bru, só porque às vezes nossos ouvintes conseguem adaptar alguma coisa, né? Porque, como eu disse anteriormente, é um condicionamento social. A gente cresce ouvindo que é de nossa, mas aqui, por exemplo, mulheres brincam de casinhas, né? De casinha, homem vai brincar de carro. Então, assim, a gente entende que a nossa realização, ela também se dá no meio doméstico. Mas eu, quando casei, eu comecei a cair nesse conto do vigário, sabe? De chegar em casa, tipo assim, eu amo gastronomia. Então, eu chegava em casa, um dia, terça-feira, eu fazia um nhoque. Aí, na quarta, eu fazia massa fresca. Aí, na quinta, eu fazia uma picanha invertida. Eu ficava inventando diversos pratos para receber meu cônjuge de varão. Mas, gente, foi mal. Não dá, é insustentável. Porque você deixa de fazer coisas para você. E aí, lá em casa, eu acho que tem um recorte de classe muito grande, porque a gente conseguiu se organizar tanto financeiramente quanto em questões de prioridades, valores. Por exemplo, a gente já falou, olha, pra gente, é como se tivesse uma despesa fixa de conta de luz, é pagar a colaboradora que vai lá em casa, a profissional, não sei o termo correto para isso, a diarista, que vai lá em casa de 15 em 15 dias. Então, pronto, é uma despesa fixa, ela vai lá de 15 em 15 dias, cuida maravilhosamente bem da nossa casa, graças a Deus. E aí a gente mantém. Só que ficou definido que, como eu amo, né, estudo gastronomia e tal, então cozinhar é meu hobby da vida, eu sou responsável pela parte de alimentação da casa e também por fazer as compras, já que, né, eu vou no supermercado, eu gosto de comprar as coisas frescas, então eu cuido disso. De resto, é tudo o Matheus. O Matheus que lava roupa, o Matheus que estende, que tira do varal, tudo que envolve rotina de manutenção da casa, por exemplo, ele tirou férias para instalar a coifa, para instalar, porque a gente é recém-casada, para instalar o forno. Quando o chão não está muito bem limpo, ele vai lá e limpa de um jeito muito melhor que o meu. E aí a gente se organizou para comprar uma lava-louça também, que diminuiu muito o atrito, porque agora é só colocar que o robô faz.
E a gente está se organizando para comprar aquele robozinho aspirador. Então, assim, são despesas que são ônus financeiros dos dois, mas que ajudam muito, porque basicamente a gente mantém. E quanto a isso, não tem tanto desgaste. Ah, é o Matheus também que tira o lixo. Nem isso eu faço. E ele que seca a varanda quando chove, quase inunda a varanda, porque meu prédio foi mal construído. Enfim, é tudo ele. E isso porque eu já deixei claro. Eu já trabalho muito, então eu vou sair do meu trabalho, eu vou para o meu taekwondo, eu vou para minha aula de gastronomia, ou eu vou para academia. Pronto. Só que eu acho que talvez eu esteja esquecendo de alguns trabalhos invisíveis que eu faço. Porque, por exemplo, o Matheus tem déficit de atenção e acaba que eu sou a gerente da República. Porque a minha casa é uma república, gente. Porque eu até falo com a Bruna. Eu não sou neurada com casa. Minha casa pode estar bagunçada o que for. Eu vou para o meu taekwondo. Diferentemente da minha mãe. Minha mãe, a casa era... assim, a casa, quando eu morava com ela, ficava impecável. Você podia comer no chão. Gente, minha casa não vai ser assim, porque eu tenho outras prioridades. Isso é interessante, porque, na verdade, às vezes não é só uma neurose, ou quando for uma neurose, vale também chamar atenção para isso. E é muito interessante que, na terapia, eu descobri que esse tipo de neurose que eu tinha e eu achava que era uma mera neurose com casa, às vezes é um reflexo de um momento de confusão mental que você está passando e você tenta externalizar na arrumação da casa, na limpeza da casa. Então, é muito importante até nisso a gente se atentar. Ah, ela gosta muito de limpar a casa, ela limpa a casa com mais frequência do que o, entre aspas, normal, porque o normal também é relativo. A limpeza de um, o conceito de limpeza de um é diferente do conceito de limpeza de outro, principalmente quando você vem de duas famílias diferentes, você tinha hábitos diferentes, enfim. Mas voltando aqui à questão da neurose, e eu tô falando sério mesmo, é um termo técnico até, porque você desenvolve essa neurose, às vezes, como uma resposta psicológica de um processo que você está passando e que você não conseguiu lidar bem. Então, você externaliza, você não consegue lidar bem internamente e você acaba externalizando na limpeza da casa. E eu identifiquei essa situação. Na verdade, quem identificou para mim foi minha mãe. Antes até de eu levar isso para terapia. E agora, na terapia, ótimo, assim, tá muito mais fácil, mas por outros motivos também, que tem tudo a ver com a carga mental. Que é, agora, enquanto divorciada, eu moro sozinha e não tenho mais cachorros. Então, eu percebo que, ao lado de ter detectado que aquilo era uma neurose, que agora eu estou num processo de tratamento psicológico que já está, assim, ótimo, ao lado disso, eu vejo quanto que o fato de ter um homem e cachorro morando na casa, é óbvio que sujava mais a minha casa, então que me demandava suja, gente, muito mais. homem é nojento, né? Nossa, homem suja fede, mais a casa. E por que ele suja mais a casa? Eu tenho uma teoria. É porque ele não tem noção do todo. Então, para que ele vai se preocupar em não fazer xixi na beirada da tampa do vaso, sendo que ele nunca lavou o vaso? Ele não tem noção do todo. Por que ele vai se preocupar em não deixar pingar café no chão, sendo que ele nunca lava o chão? Sendo que não é ele que passa o pano no chão, sabe? Então, para mim, a carga mental está muito atrelada com a noção do todo que acaba caindo no colo da mulher e não no do homem. E aí, já aproveitando que eu entrei aqui na pauta antes de entrar no outro, Bru, rapidão. Então, eu acho que pelo que você está falando, a solução é o quê? Até mesmo dividir tarefas. Porque a partir do momento que limpa, suja-se menos, né? Igual você citou esses exemplos. O Matheus, que lá na casa, na família dele lá, ele sempre foi responsável por limpar o banheiro. Meu banheiro, impecável. Ele que limpa o chão da cozinha, porque eu não limpo bem o chão da cozinha. Eu falo, então limpa você. Reclamou 2 vezes do jeito que eu limpei. Eu falei, amor, limpa você então. Você não é o fodão da limpeza? Aí, quando eu tô cozinhando, ele sempre fala, isso tá sujando o chão. Está sujando o chão. Acaba exato, porque ele que domina, é porque ele que domina o processo de limpar o chão. Então, chama a atenção dele quando você está cozinhando e deixa pingar no chão. Então, isso é muito natural de quem é o detentor do processo. A carga mental fica no detentor do processo. Eu não estou falando que seja sempre na mulher, mas via de regra é. Que ótimo que na sua casa tem essa divisão bem equânime, porque pela regra natural seria uma questão de matemática, um limpa, quer dizer, um suja, um limpa, um suja, um limpa, e é isso, né? São 2 pessoas na casa, são 2 pessoas sujando, são 2 pessoas limpando. Sendo que, se você tem filhos ou cachorro, você ainda tem que pegar esse seu mais um pouquinho. Mas aí, você falou de uma coisa que é uma bandeira que eu tenho, uma polêmica, momento polêmica aqui. Adoro! Castigar isso! Hoje eu vou militar um pouquinho. Nos episódios para trás aí, eu abri mão da minha militância para falar o quanto é legal casar. E sim, é legal casar. Todo mundo já viu aqui que eu sou uma divorciada atípica, que eu não tô aqui para ficar falando mal de casamento, longe de mim, pelo contrário. Amei casar, foi uma história maravilhosa. Mesmo que eu nunca tivesse tido sonho de casar, foi lindo e acabou, e tá tudo bem acabar também. Não é porque acabou que foi falido. Então, é importante a gente tirar essa perspectiva também. Mas tem uma bandeira que eu acho que talvez tenha sido
eu brinco que foi minha obra inacabada com o meu ex-marido, porque, assim, acho que foi a única que eu não consegui convencê-lo, sabe, assim, totalmente. Não que eu tenha que convencer alguém, mas a única que eu não consegui passar para ele da necessidade. Evoluir um pouco o Pokémon, amiga. Fazer o Pokémon evoluir. Esse nível de evolução, o meu ex-Pokémon não atingiu, ou talvez esteja atingindo agora, intempestivamente, porque, né, já era. Mas é a questão que você falou aí em cima de delegar o serviço doméstico para uma terceira pessoa, uma profissional. E por que eu chamo a atenção para isso? Você mesma disse, uma profissional. Você já viu um faxineiro homem? Um diarista homem? Não existe. Só então, amiga. Pode até existir, mas é tipo aquela exceção da regra. Ah, mas este negro virou diretor de escola, sabe? Diretor de faculdade, sabe? Assim, é muito exceção. É fato que a regra é que o trabalho doméstico ele é muito atribuído à mulher. Então, por consequência lógica disso, eu tenho, assim, essa tese, essa bandeira de que eu sempre levantei na minha vida e eu pretendo, tanto quanto possível, não abrir mão dessa luta, que eu acho que faz sentido para mim, é que eu não vou delegar a minha carga a uma outra mulher. Enquanto esse trabalho for, por mais que eu remunere bem, é aquela lógica, na minha cabeça, é a mesma lógica do eu não vou continuar jogando lixo no chão para o gari continuar tendo emprego. Porque eu não quero que esse emprego exista, eu não quero que esse resquício de escravidão continue existindo. Bem remunerado ou não. Esse é o ponto para mim. Isso é claramente um resquício de escravidão. Ainda tem a questão do gênero, ainda tem a questão racial, que a gente pode chegar também, porque, via de regra, essas mulheres são mulheres pretas. Então, são muitas camadas ali que, para mim, enquanto fizer sentido, enquanto eu puder, eu não vou pegar o meu peso, a minha carga, e jogar numa outra mulher. Eu não vou me libertar às custas da escravidão de outra mulher. Em resumo, é isso. Então, assim, eu entendo que é polêmico, eu entendo que... Ai, amiga, eu tô me sentindo super racista agora, eu vou refletir sobre isso. Não, pelo amor de Deus, eu não quero em você, porque assim como tantas outras mulheres que têm essa necessidade, Laís, tem muitas mulheres... Não, mas não é só a necessidade, vamos ser honestos. Puxa! É outra comodismo, né? Precisando malhar minha bunda. Que também é importante. E tá tudo bem, mas assim, eu não quero culpar... Agora você construiu um triplex na minha cabeça. Mas, Laís, não é esse o objetivo. Eu quero culpar a sociedade que perpetua... Amiga, a gente tem que refletir. Mas eu não quero jogar esse peso em você, mulher, que faz isso. Eu quero jogar esse peso como uma reflexão mesmo. Olha a sociedade que a gente ainda acha normal uma mulher vir limpar a sua privada. Não é normal. Uma pessoa que seja, não precisa ser mulher, um homem que seja, não é normal. Amiga, você mora numa cobertura, você que limpa sozinha. Laís, eu tinha 2 cachorros, sendo um deles um Rottweiler. Eu sempre limpei sozinha. Eu não cheguei a ter filhos, mas aí vem a próxima pauta que eu queria puxar, porque... Cara, eu vou ficar refletindo assim. Meu Deus! Ai, que bom, que isso leve a reflexão mesmo, porque eu sei que no início causa um incômodo, você fala, nossa, que dramática, que feminazi ela é. Não é. Mas se a gente não fizer essas rupturas, a gente acaba dando manutenção num sistema que é um sistema que massacra mulheres, que massacra mulheres pretas. Quando você pensou, quando você falou, o que acontece? A pessoa que a gente contrata, a profissional que a gente contrata, ela é casada, ela prestava serviços gerais no escritório da minha família, e aí ela se demitiu, porque ser diarista ia ganhar muito mais, maravilhosa. E aí ela falou assim, não quero ser CLT, quero ser autônoma, e porque eu vou ganhar, tipo, o dobro. Então não dá. Aí ela mesmo se demitiu. Então eu conheço ela desde quando eu era bebê, desde quando eu era criança. E aí eu fiquei pensando, gente, mas e agora? Eu não vou ter nenhum vínculo. Gente, eu posso dar outras oportunidades. Eu posso falar assim, vem ser recepcionista aqui no escritório. Porque... Exato, Laís, é esse o ponto. Você tem que tentar romper. Você vai fazer o quê? Você vai deixar todas as faxineiras, as diaristas, as empregadas domésticas dá oportunidade, sem emprego? Sim. Não, mas você vai incrementar isso para que isso não seja, para que a filha dela não seja fadada a ter a mesma profissão faxineira dela, sabe? Então, assim, você deixa ela sem emprego? Não, mas você age de outras formas, sei lá, são as famosas políticas afirmativas, para que ela consiga construir condições materiais de romper com esse ciclo, para que a sociedade como um todo consiga construir condições materiais. Não vai ser em uma geração, não vai ser em 2 gerações, mas se a gente não fizer nada, se a gente só continuar financiando esse modelo que nos é cômodo, porque é cômodo a gente pagar uma mixaria para uma pessoa fazer um trabalho que a gente não faria. Eu ia falar isso. Inclusive, eu empoderei que ótimo, você chegou no caminho certo. Mas o ponto é que, em regra, é mixaria. Sabe? Em regra porque você não faria esse trabalho, porque você faz um trabalho intelectual que te paga mais. Então, você paga para ela fazer, para você poder fazer outro que te paga mais. Então, a questão é essa. Exatamente.
entendeu? Exatamente, eu concordo. Não, Implementar condições para que ela possa, numa próxima geração que seja, ainda que ela não consiga, dentro da própria vida dela, fazer isso, mas que a próxima geração não precise disso, possa ter escolha, possa ter a opção de fazer isso, porque quer e ganhe tão bem quanto a advogada que contrata ela. Total, nossa, total. Não, eu falei, inclusive, um negócio de recepcionista, porque lá no nosso escritório, todas as pessoas que trabalham nos serviços gerais, quando elas demonstram interesse, falam assim, olha, eu quero crescer aí dentro. A gente coloca primeiro tipo, cargo de entrada, como na recepção. Porque na recepção ela consegue fazer um curso alternativo também para ir se capacitando mais e ir especificando nas áreas. Como na recepção, pelo menos no modelo do nosso escritório, não é uma coisa tão complexa, no sentido de depender de um curso capacitante, é basicamente conseguir recepcionar muito bem nossos clientes, são clientes idosos, são mulheres que estão passando pela pior fase da vida dela, tem que ter, tipo, percepções que eu acho que mais a vida ensina do que um curso, sabe? Que é empatia, que é o acolhimento e tal. Pois é, então geralmente... Só quem tá lá, vivendo na pele, muitas vezes pode ter... Isso a escola nenhuma ensina. Não. Aí a gente geralmente faz isso, mas, Bruna, eu achei muito foda o que você falou, eu vou refletir demais. E olha, esse exemplo que você trouxe da recepcionista, dessas questões que às vezes a escola da vida ensina muito mais, isso quebra o contra-argumento que muitas vezes as pessoas usam contra mim, de que nossa, mas não vai dar tempo dela fazer uma faculdade, mudar de vida, se reinserir no mercado de trabalho. Não precisa! Às vezes tem outras oportunidades, dá para ser de outra forma, sabe? E aí, puxando agora para a questão do trabalho... mas eu tenho nojo de limpar banheiro. Só um adendo. É que eu tenho nojo de cabelo. Normal. Paciência, então você que se organize aí com o seu marido, querida. Ou então supere, porque se você tem cabelo e se você usa banheiro, você tem que limpar banheiro. Então, simples. E você me falou uma coisa maravilhosa, good hair day every day. Então, pois é, né? Porque o cabelo desse tamanho, no ralo, ele parece que ele multiplica. Que nojo, né, Bruna? Amiga, mas é lá, Bruna. Mas olha só, aí voltando, que eu comentei que eu cheguei a ter um Rottweiler dentro do meu apartamento, né? É uma cobertura, mas ainda é um apartamento. E eu tinha um Rottweiler idoso, e um Yorkshire tão idoso quanto, cego, diabético. Então, assim, vocês imaginem a minha carga. Eu tinha que pensar o tempo todo, eu já acordava, e às vezes era até de madrugada, cachorro chorou, começou a chover, tem que passar para dentro. Enfim, tantas horas sem comer, não pode. Então, era uma carga absurda. E aí, é interessante, porque quando eu olho agora na fase do divórcio, quando eu olho para trás, meu relacionamento, ele não foi uma fase só, foram, 13 anos, então são muitas fases. Como eu vou dizer que foi a minha carga mental durante esse tempo? Ela mudou, até porque eu também mudei, envolveu o amadurecimento meu e dele, envolveu o amadurecimento da gente enquanto casal também. Então, não dá para eu falar aqui, como é que era a nossa divisão. Traçando um panorama, no início, eu me estressava muito, eu brigava muito, porque eu queria convencê-lo a fazer. Mas é aí que eu tive o grande despertar da carga mental. É mais difícil convencer do que pegar e fazer, porque convencer é um trabalho mental e fazer é um trabalho físico. O trabalho físico me cansava muito menos. Então, com o passar do tempo, eu passei a assumir cada vez mais, até o ponto que eu estava fazendo tudo. E aí vinha a paz? Não. Aí vinha a briga porque eu estava trabalhando demais. Então, eu não tinha tempo, eu não ia dormir no horário ok, então eu ficava lavando louça até tarde, porque você limpa demais a casa, então vem outras discussões, sabe? Até que chegou num ponto que eu meio que testei, assim, eu falei, deixa eu ver o quanto o serviço doméstico que eu faço, ele é reconhecido. E aí eu falei, olha, quanto é que a gente pagaria para uma profissional? Me paga metade. Briga. Falei uma grande heresia, sabe? Eu falei um absurdo. Então, assim, aí eu percebi com muita clareza que não é reconhecido, que o serviço doméstico não é reconhecido. Eu estava lá cortando um dobrado, eu estava lá cansada de trabalhar fora, de trabalhar dentro, de trabalhar para os nossos cachorros, porque sim, ele fazia as coisas dos cachorros, fazia, mas pergunta que horas que era a insulina do cachorro, quem sabia era eu, então eu tinha que falar o horário da insulina para ele. Então, não me eximia do trabalho totalmente. A carga mental sempre foi minha. Tanto que, na ocasião do divórcio, os cachorros ficaram comigo. E eu posso contar numa mão quantas vezes ele teve contato com os cachorros, até que os cachorros morreram, porque idosos, né? Eu não estou culpando ele disso, não. E vejam, é importante ainda assim ressaltar. Tudo isso eu vi e realizei, mas nada disso fazia dele um marido ruim de jeito nenhum. Digo e repito para quem quiser, estou falando aqui em rede nacional. Foi um relacionamento incrível. Mas a gente está muito acostumada a levar essa carga mental como se fosse parte, como se fizesse parte. E não é bem assim, né? A gente tem que reconhecer que isso é um trabalho, sim, e que só porque não é remunerado não deixa de ser trabalho. Uma confissão, Bro.
Meu sonho, desde quando eu era criança, era ter cachorro. Eu fui morar junto, eu já tinha 2 cachorros, então era isso. E eu sempre me orgulhei, Laís, é engraçado, porque eu sempre, na minha vida inteira, me orgulhei de ter cachorros. Então eu fui muito acostumada. Molda caráter. Minha irmã, sei lá, a minha irmã tinha uma Golden, a cabrita, que acho que foi um dos seres que eu mais amei na minha vida. Era minha afilhada, inclusive, a gente fez uma Molda caráter, mas te faz um efeito psicológico muito danoso, Laís, porque nós mulheres, a gente tem a tendência maternal muito forte em relação aos bichos. E isso, para mim, eu identifiquei como um problema na minha vida, que eu comecei a ter cachorro desde muito cedo, então esse instinto maternal, essa coisa toda, só que cachorro adoece e cachorro morre. E morre antes da gente. E é uma coisa que rompe o ciclo natural de uma mãe, vamos dizer assim. Então, e eu acho que desproporcionalmente. Um cachorro seu faleceu quando eu estava fazendo seu divórcio. Eu lembro que o Bentinho me mandou uma mensagem falando: não repassa nada para a Bruna porque acabou de falecer. Só que a gente não era tão amiga. Aí eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu seria uma excelente advogada e não, vai resolver esse negócio agora e que isso para ela já ia ser muito bom, ou se eu ia na sua casa levar um bolo de cenoura. Nossa, eu lembro, que dor, velho, que sofrimento. Não, ali tem até uma foto que eu tirei vindo na viagem para fazer a eutanásia dele, e assim, e parece que eu já não sentia mais, porque foi realmente isso. Meu ano passado foi tudo uma coisa atropelada em cima da outra. Muito junto, né, bro? Divórcio, cachorro morrendo. Os 2 cachorros morreram, o Yorkshire e o Rottweiler morreram, né, um em seguida do outro. Então, realmente, ali... Tá vendo, gente, como é que eu preciso aqui fazer as ressalvas? Não é sobre o meu Bentinho, eu tô falando aqui de uma forma muito genérica, porque eu tive um relacionamento muito bom, meu ex-marido, assim... Não tenho nada a reclamar, vocês não vão me ver aqui falando mal de ex, isso não é algo que acontece. Foi um divórcio mara de se fazer e ele é gato. Foi. Só um adeus. Isso aí amiga, eu acho ele muito gato. Não. Eu não tô falando nada. A gente tem apreço estético, ele é gato. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é isso, eu não acho bacana. Claro, né, gente, tem exceções. Tem gente que merece muito ser falada mal, mas eu não sou dessa bandeira do vamos falar mal de ex só porque é ex. Não, eu tô falando aqui, entendam. Sabe, é sobre o geral, é sobre a sociedade, não é sobre o meu ex-marido especificamente. Mas todo mundo conhece isso, né, amiga? Todo mundo tem uma mulher casada que tá esgotada e o macho não faz... Mas por melhor que seja o marido, ela ainda vai estar cansada, sabe? Por melhor que ele seja pai, bom pai, bom marido, pressões mentais, é disso que a gente está falando aqui. Por mais que ele seja um pai ótimo, que ele seja um marido excelente, exemplar, como realmente meu casamento foi, ainda assim a gente sofre carga mental. Então, é sobre isso. E aí, voltando aqui para falar dos cachorros, eu acho que cachorros, sim, já são um ensaio para a questão dos filhos, mas eu sou muito contra esse termo mãe de cachorro, mãe de nem fala, bode. E aí eu vou levantar mais essa outra pauta polêmica aqui, que na verdade eu escutei isso num perfil muito bacana que eu indico, da Mirelle, que é o @13anosdepois. É um perfil incômodo, tal qual essas pautas polêmicas que eu tô levantando aqui. Vai te incomodar, mas depois você vai, peraí, vai te fazer abrir os olhos. E aí isso eu que tinha muito orgulho de ser mãe de cachorro, parei para raciocinar. Não é saudável, não é legal, mas também é uma banalização da maternidade, porque a maternidade ela é muito mais profunda do que isso. E não dá pra gente comparar a criação de um ser humano... Ninguém é demitida no trabalho porque comprou um cachorro para comer de conversa. Exato, Laís. Então, ninguém é abandonada pelo seu companheiro quando seu cachorro está prestes a nascer. Então é esse o ponto. Se a carga mental é ruim para quem está num relacionamento sem filho, sem cachorro, se a carga mental é ruim para quem está num relacionamento com cachorro e sem filho, imagine para quem está num relacionamento com filho, ou para quem não está num relacionamento e tem filho. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu acho que a carga mental fica pior, como foi o caso da Helena que a gente contou, quando se trata de maternidade. E dito isso, eu te proponho a olhar com mais carinho para as mães que você conhece. Sabe, tira uma foto dela imersa na rotina comum, com o cabelo para cima, ali no cuidado dos filhos. Gente, pode ter certeza que ela vai gostar de ver isso no futuro. Que talvez essas fotos espontâneas sejam tão raras para ela, que ela vai guardar isso como um tesouro. E, gente, na medida do possível, ofereça ajuda. Sabe, não custa nada distrair a criança por meia horinha para a mãe poder tomar um banho, que pode ser que ela não tome um bom banho há dias. Para você, meia horinha não é nada. Seria um tempinho que você perderia rolando feed do seu Instagram. Mas para a mãe, isso vai fazer toda a diferença. Gente, então, por favor, ofereça ajuda para todas as mães e ofereça escuta para qualquer mãe, mas especialmente para as mães atípicas. Ai, pois é. E às vezes você ainda pode se divertir, viu? Eu tenho uma vizinha que ela tem síndrome de Down. Gente, é a criança mais engraçada que eu
que eu conheço na minha vida. E a irmã dela é uma gênia no sentido de uma maturidade muito precoce, que ela não consegue se divertir. Já a irmã dela é a criança pura, assim, ela inferniza o Matheus, meu marido, eu e o Matheus, a gente tem uma mania de se chamar de panaquinhas, é uma piada muito interna, desde o início do nosso namoro. E aí ela ouviu eu falando, não, panaquinhas, nada a ver. Ela, toda vez que ela viu o Matheus, ela começa a gritar, panaquinhas, vai, é sensacional. Então, quando você ajuda... ela canta, aí o Matheus, que é músico, tocando violão, às vezes canta, é a coisa mais linda do mundo. Mas assim, quando você ajuda uma mãe, você ainda pode se surpreender com a diversão que é ter uma criança te tirando da mesmice. É muito bonito isso. É gostoso. E quando você estava falando da beleza do cotidiano, Bru, o Antônio Prata, ele tem um livro que chama Meio Intelectual, Meio de Esquerda, que são só de compilados de crônica dele. E aí ele escreveu uma crônica que era de um taxista que tinha recentemente perdido a esposa. E aí ele falava que a única foto que ele tinha dela, ela estava toda montada, que era formatura de alguém, casamento, e tudo que ele queria era uma foto dela no dia a dia. E aí, a minha mãe, ela foi uma mãe solo, só que casada e com 3 filhos. Ela falava que ela era viúva de marido vivo. Um dia a gente chama ela para fazer um episódio que vai ser calúnia, injúria e difamação contra meu pai. Minha mãe faz alienação parental comigo com 30 anos de idade. Só fala mal do meu pai, que ela adora. E vice-versa. Eu fico dividida, porque eu sou fã do seu pai, mas eu sou muito fã da sua mãe e eu reconheço... Não, a gente é Tim Fafá. Do seu pai. A gente é Tim Fafá. E aí, eu lembro que ela estava sobrecarregada, porque eram 3 crianças. E ela perdeu a mãe, a gente viu ela ficando órfã, e a gente perdeu nossa avó, foi uma coisa muito dolorida, e era sempre nós 4 juntos. E era exaustivo, porque minha mãe que levava a gente, que buscava, que fazia comida. Minha mãe, ela começou a fazer faculdade depois de muito mais velha, então ela vinha para casa no recreio dela, que a faculdade era perto, então ela vinha para cá no intervalo só para saber se a gente tomou café da manhã, e ela dava conta de tudo. E mesmo nesse desgaste, quando eu chego aqui, eu dou um abraço forte nela, ela fala, ai, que saudade de te levar no colégio. Então, assim, tudo passa, né? Então, ainda que seja essa fase, não estou querendo romantizar o desgaste, tá, gente? Porque tarefas têm que ser divididas, responsabilidades têm que ser divididas. Nenhuma mãe fez a criança com o dedo, embora tenha muito pai merda aí, que às vezes dá até vontade de ser sua mãe sem o registro dele na certidão de nascimento, mas é sobre divisão. Mas, assim, eu acho que para todas as minhas clientes que estão passando por esse momento muito delicado, eu falo, tudo passa. Inclusive, essa parte bonita da infância também, né? Então, peso contra peso, só pra gente dar um respiro aí nisso tudo. Mas aqui, vamos ao quadro? Vamos. Novidade jurídica, Bru? Bora. A novidade jurídica que eu tenho foi uma novidade, na verdade, de janeiro desse ano, que pela primeira vez o Estado de Minas Gerais reconheceu o direito à isenção de IPVA para mães autistas, para mães de crianças autistas, mesmo se o veículo não estiver no nome da criança, estiver no nome da mãe. Porque, assim, administrativamente, direto lá na Secretaria de Estado da Fazenda, você consegue a isenção, mas o veículo tem que estar no nome da criança. Só que jurisprudencialmente, ainda é uma decisão recente, foi proferida em primeira instância, pode ser revista a qualquer instante, o Poder Judiciário garantiu o direito a essa isenção, desde que seja comprovado que o veículo é utilizado na função da criança, igual quando a Bruna descreveu a história da Helena, a vizinha dela, assim, deu para ver que a mãe fica por conta, então óbvio que o veículo vai ser um meio para a criança fazer todas as terapias ocupacionais, enfim, para cuidar da rotina. Uma decisão muito importante. Outros estados já conseguem isso pela via administrativa, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui em Minas, infelizmente, precisamos ir pela via judicial, e eu estou muito feliz que a gente já conseguiu eliminar nesse processo, e estamos oferecendo esse serviço lá para as mães com crianças nesse diagnóstico, e só para deixar claro, não é só autista, só com qualquer tipo de deficiência físico-mental, e isso, boa, então não é só para autista, só para deixar isso claro. Beleza, Laís, isso realmente tem tudo a ver com a Helena de hoje, né? E Laís, só para a gente não se despedir sem dar um aconselhamento jurídico, o que você tem a nos dizer sobre mental load no âmbito familiarista? Então, o que acontece? Eu nunca vi uma jurisprudência abordando esse tema. Na verdade, o que eu já vi foi sobre a carga mental, e foi um parecer do Ministério Público. E nesse processo eu representava o recorrido, eu representava o homem. Às vezes a gente tem esse desvio de caráter, tá, gente? Às vezes a gente tem que defender uns machos para fechar a conta. Gente, eu defendo homens direto, porque eu acho que eu defendo mais mulheres enquanto vítimas, mas enquanto autores dos crimes, eu tenho uma cartela... Um traficantezinho, quem nunca? Para criminalizar. Nunca! A gente precisa pagar as contas, não é mesmo? Não, nesse caso, assim, meu limite nunca vou defender alguém que está respondendo por agressão. Aí não. Mas é o meu limite enquanto
Os meus limites são mais extensos, Laís. Mas é por conta da especialização que eu fui traçando. Mas ao mesmo tempo também, olha aqui, é muito louco. Eu nem sabia que eu tava sendo racista. Eu tenho que repensar sobre isso. Bem, você construiu amiga, muito você não tá na minha sendo cabeça. racista. Você Pô, não tá amiga, eu tô reproduzindo o racismo estrutural. Eu tenho que romper com isso. Meu Deus. Mas aqui, voltando. Aí, o que aconteceu? Eu nunca vi uma jurisprudência retratando o mental load. O que eu vi foi o Ministério Público abordando isso no parecer. Porque o caso era o seguinte. O cara ganha bem pra caramba, tá, gente? Ganha militar, do exército e tal. Ganha muito bem. Aí, o que pegou? O juiz arbitrou alimentos provisórios de 30% dos rendimentos líquidos dele. O alimento provisório, a pensão alimentícia provisória é aquela pensão que, quando você inicia a ação, o juiz já defere de imediato, para você não ter que esperar até o final do processo para ter um arbitramento justo. Então, de imediato, já defere. Aí, deferiu 30%. Lembrando, são 2 crianças. Aí, 30% para 2 crianças, eu achei razoável. Mas fui recorrer porque o bonitão pediu. Então, bora, né? Pagando bem que mal tem. Aí, interpus meu recurso, lindamente escrito, obrigada. E aí, o que a advogada da mulher deu um mole? Porque ela apresentou uma planilha com todas as despesas das crianças. Só que os 30% eram superior a todas as despesas. E aí é óbvio que eu, enquanto advogada, caí matando em cima disso. Peraí, vocês arbitraram alimentos em valor superior ao que ela mesma declarou como fixo da criança. Então, pode diminuir, vamos adequar e tal. Aí, o Ministério Público deu um parecer que eu achei muito incrível, que eu até usei em outras ações minhas, que agora representando ao lado das mulheres, né, das mães, que eles reconheciam que ainda que as despesas tivessem sido discriminadas, existem gastos, existem desgastes, existem despesas que são invisíveis. E isso deve ser mantido. Ela citou, quando uma criança adoece, é a mãe que está com o domicílio, né, das crianças semanalmente, é ela que vai ficar por conta de levar a criança no médico, de perder a noite de sono. Se ela só perder a noite de sono, foi escrito por uma mulher, óbvio, né, para ter essa sensibilidade, é óbvio que foi uma nunca tinha visto isso retratado assim. Amiga, eu vou te mandar. Essa decisão, eu acho que essa decisão, esse parecer, eu acho maravilhoso. E aí, e ainda, nesse caso em específico, olha que absurdo. Meu cliente, ele foi transferido para outro estado. E ele tá longe, é tipo como se ele estivesse no Pará, sabe? Ele não consegue fazer visitação quinzenal com os filhos. Então, assim, nem os 15 dias que a criança estaria com ele, e consequentemente seria menos um gasto para a mãe, ele tá fazendo. Então, tipo, 30% é mínimo, velho. Então, em resumo, é isso, não é só sobre dinheiro. A carga mental o trabalho é maior do que dinheiro. Como você não consegue dar a sua presença, você vai ter que dar dinheiro. Paga mais. Achei uma solução. Feliz que você tenha sido que eu perdi, né? Contrariada. Tô feliz que você tenha sido contrariada. O processo eu ainda não perdi, não. Mas eu já falei com ele, eu falei, vamos fazer um acordo que 30% tá muito bom. Se essa advogada fosse boa, ela conseguia 40%. Eu já falei. Aí ele ainda quer ir até o final, mas é porque, gente, a gente vai falar sobre isso em outros episódios. Numa ação, nunca é sobre o que está sendo discutido, é sempre além. Por isso você tem que ter maturidade para entender que o processo não é o fim para você, não é o meio, na verdade, para você atingir a finalidade principal, que é sentir que você, sei lá, sentir que todas as suas insatisfações foram supridas, porque nunca vai ser, nunca. O processo é para a gente resolver a crise de direito material, que no caso é uma pensão alimentícia justa, é uma visitação que não te sobrecarregue, uma guarda que não vitimize a mãe, né, porque pensar em uma tomada de decisão conjunta, às vezes, é um absurdo. Então, basicamente isso, assim, que eu vi de aplicação legal sobre a pena mental. Perfeito, sensacional, gostei demais. Mas bora pra dica amiga, porque eu acho que a gente já falou demais, a galera vai Esse episódio vai ficar gigante, vamos acelerar para acabar. Dica amiga de hoje, além do perfil do Instagram que eu já indiquei, que é o @13anos depois, que eu acho que vale muito a pena seguir. Apesar do incômodo, ela fala tudo é político e sim, tudo é político. Não, e rapidão, posso falar? E na época do divórcio dela, ela fazia um exposed do marido maravilhosa. Ela ainda faz. Ela ainda faz? Eu parei de acompanhar. Ainda faz. Eu saí do Instagram, mas ela ainda tá... Ela dava publicidade, não aos documentos do processo, mas o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Então, é um despertar sensacional para quem está nessa fase do divórcio. Para quem está com aquela vontadezinha que está tentando sufocar, nem siga, porque aí, minha filha. Então, vamos lá, para a dica amiga de hoje, eu não poderia deixar de indicar o livro que eu finalmente estou acabando de ler, e que é o Enredo da Portela no Carnaval 2024, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Gente, é um paradoxo eu indicar um tijolo de 1000 páginas no episódio
episódio de carga mental. Mas não, gente, sério. Que livro! Eu li cada página dessas 1.000, desejando que fossem 3.000, porque que livro sensacional, que história sensacional. Claro que a crítica central desse livro é a questão racial, que a gente até passou por ela aqui hoje, mas no pano de fundo tem uma baita de uma história de uma mulher muito potente, que muda a sua própria realidade, mesmo com absolutamente todas as condições desfavoráveis. E, aliás, eu que sou mangueirense, doente, esse ano eu tô torcendo pela Portela. Das escolas, você acompanha? Eu sou demais, eu sou fã do Carnaval do Rio de Janeiro, eu sou muito fã, eu sou mangueirense mesmo, de assistir desfile, mas esse ano eu tô torcendo muito para que a Portela esteja lá ao lado da Mangueira nas campeãs, né? Assim, porque assim, né, Minas Gerais, a gente não tem tanta essa tradição de acompanhar os desfiles, né? E que novidade que pra você, que eu sou carioca de espírito. De alma, não. Total, eu sou carioca, eu sou alma amiga, carioca. mas depois você assiste o documentário do Jogo do Bicho. Gente, eu fiquei chocada com a ligação das escolas de samba. Não, depois você assiste e a gente conversa. Eu fiquei, muito chocada. Pode deixar, a gente vai mas sim. Eu acho que você vai amar, porque eles não chamam os bicheiros de bicheiros, eles chamam de contraventores. Ai, que máximo, porque afinal de contas, jogo de azar é uma contravenção penal, não é um crime, respeita. Exatamente. E aí, gente, então, esse é o enredo da Portela, do Carnaval 2024, e o enredo da Mangueira é simplesmente Alcione, maravilhosa. Então, Alcione, eu amo. Eu amo. Carnaval esse ano tá um deleite. Eu espero poder estar lá no desfile das campeãs. Linda. E, gente, todo ano. Que isso? Sim, eu amo. Então, gente, se vocês ficaram até aqui, se vocês foram guerreiras para ouvir isso tudo, esse episódio vai ao ar depois do Carnaval. Comenta lá na nossa última foto quem foi que ganhou o Carnaval 2024. Vamos ver se minha torcida deu certo. Eu vou torcer pra Mangueira, porque eu não tenho time. Eu não tenho time, não tenho escola. Eu vou torcer pra Mangueira. É ótimo. Então, bora, vamos pra Mangueira. Amiga, que loucura. Aqui, a minha dica amiga é sobre o livro Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, escrito pela Marcela Ceribelli, que é também apresentadora de um dos meus podcasts preferidos, o Bom Dia Óbvios. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discutiu. E eu só quero dizer, claro, que agora vocês são nossas testemunhas. Auricular? Testemunha que só ouviu, que não viu? Auricular. É auricular? Assim, vocês são minhas testemunhas auriculares, que Bruna terminou esse livro e agora ela não tem mais desculpa para não entrar nos 87 mil clubes do livro que eu crio. Então... Produzir prova contra mim mesma, né? Exatamente. Aqui, quem ficou até o final desse programa, a gente vai colocar qual emoji, Bruna? Eu tinha colocado o robozinho, mas eu tô... vai. Um robozinho para substituir... Pode ser, vai. Coloca o robozinho em homenagem às suas lava-louças. Porque se o marido não lavar a louça, a gente vai obrigar ele a comprar uma lava-louça e pagar por ela, não é? É isso. Então, sigam a gente no Instagram, Helena Leis, @HelenaLeis Podcast. E deixa eu ver o que mais. É isso, gente. Até semana que vem. Desculpa a palazada, gente. Aí eu tenho que parar de minha meta para 2024 era parar de me desculpar por ser eu mesma. Beijos. A minha aprender da sua forró. Um beijo.